Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo, e agora nós vamos discutir uma questão muito interessante, que muita gente me pergunta isso no dia a dia, nos cursos de graduação e também pós-graduação. Professor, qual teste é melhor para a força muscular? Qual teste é melhor na musculação? Teste de 1RM, teste de repetições máximas? Qual o melhor teste para ser aplicado na sala de musculação? Vamos discutir isso neste vídeo. Vamos lá então, gente. Quando nós falamos em testes para serem utilizados no ambiente de treino, resistido de treino de musculação, basicamente eu quero discutir aqui com vocês dois dos testes que são os mais utilizados, ou pelo menos que são os mais conhecidos, já que no âmbito da musculação não é lá muito cultural a gente aplicar testes de força em si. Os dois testes mais conhecidos aí, ainda que pouco utilizados, são o teste de 1RM e o teste denominado de teste de repetições máximas. E aí fica sempre essa dúvida. Muitos alunos meus de graduação, alunos dos cursos de pós-graduação, sempre questionam isso. Mas, professor, qual você acha melhor a gente aplicar? Qual é melhor usar? Qual dos dois é o melhor? Nenhum dos dois é o melhor de maneira indiscriminada. Quando eu quero saber, quando eu preciso entender, qual é o melhor teste, eu preciso saber o que eu quero efetivamente medir e avaliar no meu aluno ou no meu atleta. Qualquer dúvida em relação ao conceito de medir e avaliar, dê uma olhada no nosso vídeo específico, o link estará aí na descrição sobre isso, sobre medida e avaliação, que são coisas bem diferentes. Medir é uma coisa, avaliar é outra. Então, se eu quiser eventualmente conhecer de maneira exata, precisa, o peso máximo que um aluno ou um atleta meu levanta numa repetição, que seria aquele peso de 100% de 1RM, obviamente para isso o melhor teste é o teste de 1RM, que nós consideramos aí até na literatura como padrão ouro para medida de força. Não é. Por quê? Porque nós não estamos medindo a força diretamente do indivíduo. Força medida em Newton. O que nós estamos medindo é o peso máximo levantado numa repetição, num padrão de movimento qualquer, como no supino, na rosca direta, no agachamento, no leg. Portanto, não é nem a força de um grupo muscular especificamente. Porque para a maioria dele nós temos aí sinergismos, estabilizações, agonistas, o sinergista atua junto. Então você está em um padrão de movimento e a partir desse padrão você então tem o peso máximo levantado que depende da ativação e da atuação dos agonistas, da sincronização com os sinergistas, do silenciamento maior dos antagonistas. Então é o peso máximo levantado num padrão de movimento qualquer. Não é um teste de força só por isso, mas à medida em que o peso é maior, nós inferimos, nós deduzimos que a força de um indivíduo é maior, ou que vem aumentando em função do processo de treino. Portanto, o teste de 1RM é excepcional para medir para a gente de maneira direta. Então ele mede diretamente o peso máximo levantado numa repetição ou numa execução de movimento. Pronto, para isso ele é padrão ouro, é o melhor. Não existe ainda algo melhor no ambiente de musculação com os pesos livres ou com os equipamentos convencionais. Para isso serve o teste de 1RM. Professor, mas ele não é muito bom porque o peso de 1RM, aí eu coloco 70%, 60%, 50%, 40%, e aí o número de repetições fica meio defasado. Não é para isso que o teste de 1RM serve. Ele serve para mostrar o peso máximo. Qual o número de repetições para cada percentual de 1RM? Ele não responde isso e nem veio ao mundo para responder isso. Então, aplicar o teste de 1RM e depois querer ajustar o número de repetições para cada percentual de 1RM é querer algo de um teste que ele não tem intenção de oferecer enquanto informação. Pronto. E o outro teste, o teste de repetições máximas. Ele é bom para me mostrar qual é o peso de 1RM de um indivíduo? Não. Como é que é esse teste, professor, que eu não conheço direito? Por favor, veja aqui, tem um vídeo nosso aqui, vai ficar aí na descrição também para vocês, prático desse teste de repetições máximas,
que fundamentalmente significa com um determinado peso qualquer, e tem regra para aplicar esse teste. No sedentário e no treinado, esse vídeo nosso aí, no aluno iniciante no treinado, esse vídeo nosso aqui do teste de repetições esclarece isso de maneira definitiva, mostra bem isso, mas basicamente significa esse teste. Um determinado peso, o indivíduo realiza um padrão perfeito de execução, o indivíduo realiza o maior número de repetições possíveis, o número máximo de repetições que ele consegue realizar, num padrão de movimento qualquer, no supino, na rosca direta, no tríceps, no agachamento, com um determinado peso, então, o maior número de repetições. O que esse teste mostra para nós de maneira direta? O que ele mede de maneira direta? Ele mede para a gente o desempenho com um determinado peso submáximo. 70, 80, X, um peso qualquer. Para isso, ele é excepcional. Mas ele mostra para mim um RM? Não. Mas não tem nada melhor do que ele para fazer. Ou ele é melhor do que o teste de um RM para me mostrar desempenho. E aí a gente utiliza esse teste, tem equações, está nesse nosso vídeo. A partir desse teste, o indivíduo, por exemplo, com 50 quilos num exercício qualquer, realizou 13 repetições máximas. A partir desse desempenho, isso aqui é desempenho, nesse exercício, sei lá, na rosca direta, no tríceps, com 50 quilos, ele fez 13 repetições máximas. Ele está mostrando para mim o desempenho. Isso aqui está diretamente medido. Tá? Eu estou medindo diretamente. 50 quilos, 13 repetições. Isso é desempenho, medido diretamente. A partir dessa relação aqui da repetição, do número máximo de repetições com o peso, nós fazemos uma estimativa, tem equação para isso, faz-se uma estimativa do peso de 100% de um RM. A partir do número de repetições que a gente realiza com um determinado peso, nós utilizamos a equação matemática e estimamos o peso de 100% de um RM. Esse peso de 100% de um RM estimado a partir desse teste, é preciso? Não, se é estimado não tem como ser altamente preciso. Não, mas eu tenho que saber com exatidão, com precisão, o peso de um RM. Então você aplica o teste de um RM. Não, aqui pode ter um erro embutido? Pode, nos nossos trabalhos tem regra para aplicar esse teste, não é fazer de qualquer jeito. Se souber seguir rigorosamente o protocolo, nós já temos estudos, inclusive publicados, comparando o peso de um RM pelo teste aqui de um RM e o peso estimado pelo teste de repetições, e não temos diferença maior do que 5% no peso real e no peso estimado de um RM. Portanto, sabendo aplicar esse protocolo, ele é ótimo para isso. Mas ele estima, ele não é altamente preciso. Portanto, gente, para fechar aqui, qual é o melhor teste? É aquele que mede diretamente para mim a variável de interesse, aquilo que eu quero. Isso é o que nós denominamos na teoria da avaliação de teste direto. É o teste que mede diretamente a variável de interesse. Qual é a sua variável de interesse? Peso de um RM? Então tem que ser o teste de um RM, porque ele mede diretamente a variável de interesse, peso máximo. Não, mas a minha variável de interesse não é o peso máximo. A minha variável, eu quero saber melhor o desempenho dele com determinados pesos. Então você tem o teste de repetições máximas. Porque ele é um teste direto para desempenho com um determinado peso. E ele é indireto para 100% de um RM. Por que indireto, Cássio? Porque ele não mede diretamente o peso de um RM, ele estima o peso de um RM. Então ele é indireto para 100% de um RM e é direto para desempenho. E o teste de um RM é direto para peso máximo e indireto para desempenho. Eu tenho aqui 100% de um RM, coloca aí 70% de um RM. Quantas repetições ele faz? Com exatidão, não sei, eu tenho ali uma estimativa. Com 70% de um RM, né, no supino, aproximadamente 12, 13, 14 repetições. Eu estou estimando. O teste de um RM é direto para o peso máximo, mas ele é indireto, ele estima desempenho. Portanto, está aqui. Essas são as diferenças fundamentais entre esses dois testes
e cada um é mais adequado para uma variável de interesse. Eles são diretos para alguma coisa e indiretos para outra. Dependendo do que você tem mais interesse, um teste fica mais oportuno, mais viável do que o outro. Tudo bem? Vejam aí os nossos vídeos, né, relacionados a esse tema. Espero que esse bate-papo aqui tenha ajudado a esclarecer essa questão relacionada à musculação, de tentar encontrar o melhor. Não tem, existe o mais oportuno para aquilo que é o seu interesse primário. Particularmente, eu uso muito mais o teste de repetições do que o teste de 1RM, mas em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, com alguns indivíduos, com alguns atletas ou com alguns alunos, eu uso o teste de 1RM porque eu preciso saber o valor de 1RM, preciso monitorar, né, de maneira mais direta a evolução real em termos de percentual da força depois de um determinado período de treino, ou num atleta que está em reabilitação pós-clínica, e aí eu utilizo o teste de 1RM. Quando eu quero, né, para prescrição do treino, os pesos adequados, o número de repetições, eu faço o teste de repetições máximas. Aliás, por quê? Deixa eu voltar aqui com vocês. Com 50 quilos ele faz 13 repetições máximas. Eu pergunto para você, se nesse exercício aqui, que eu dei o exemplo da rosca direta, se eu quiser colocar para ele 52 quilos, você acha que ele faz 13? 13 não. Mas ele deve fazer quantas? 11, 12. E se eu colocar para ele 60 quilos, você acha que ele faz 13, 10? Não, não faz. Mas faz umas 6, 7. Por quê? Porque eu tenho o desempenho dele medido. E a partir daí isso me ajuda muito no ajuste. Você tem a estimativa de 1RM e a partir dele você vai ajustando os pesos por conta, e as repetições por conta disso aqui, ó. Como eu tenho desempenho com 50 quilos, eu sei exatamente, né, e com muito mais precisão, o que ele vai fazer com pesos de 52, 54, 48, 60 quilos. Essa é a vantagem desse teste. Eu estimo o RM e os percentuais, na hora de definir as repetições, esse teste aqui me ajuda muito nisso. Maravilha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a mais, estamos aqui à disposição e assistam os nossos demais vídeos relacionados a essa temática de avaliação e também em relação ao teste de repetições máximas e o teste de 1RM. Muito obrigado, pessoal.